Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje é um dia triste, um fim de semana triste para o povo brasileiro, um fim de semana em que se completa e ultrapassa 500 mil mortos pela Covid, e segundo dados confiáveis, pelo menos 75% ou 3 em cada 4 dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Isso significa milhões de brasileiros enlutados, entristecidos, com suas vidas marcadas de modo permanente. Uma tragédia dificilmente superável. Nossa nação brasileira jamais será a mesma depois dessa tragédia, uma tragédia que não pode ser atribuída à fatalidade, mas à maldade política, a política assumindo a sua face maligna, um projeto maligno, mau, necropolítico de poder. Apesar de tudo isso, os cristãos ainda acreditam na bondade de Deus para com a raça humana, para com a história humana. Isso é Apocalipse. Nunca permitiremos que as ações humanas deem a palavra final àqueles que optaram pela vida, pela fé, pela esperança. Por isso é que nós podemos dizer aqui hoje, bom dia a todos. Não é um bom dia que ignora a tragédia, mas também não somos pessoas, não é um bom dia de alguém que está imerso, consumido debaixo dessa tragédia. Nós, os cristãos, devemos ser aqueles teimosos da esperança, fazendo isso sem escapismo, sem fantasia. Esse é o grande desafio. É interessante, é providencial que nós estejamos estudando justamente esse livro, porque esse livro está no contexto, o livro de Apocalipse, de uma tragédia também causada pela maldade humana, a maldade humana que controlava todo aquele sistema de dominação e de exploração, né? E com esses cristãos, então, nós aprendemos a abrir o caminho da esperança e não permitir que a maldade humana dê a última palavra sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino. É claro que os nossos governantes têm um projeto de futuro, mas eles só podem fazê-lo da forma bestial, da forma idolátrica. E é contra isso que nós nos insurgimos. Queira Deus que a igreja brasileira, aqueles que se identificam como cristãos nesse país, entendam isso, né? Cada dia que passa fica mais difícil entender. A cada dia que passa fica mais difícil para eles voltarem atrás. Mas sempre será tempo, porque no Apocalipse o Cristo não cessa de chamar de dentro da igreja aqueles que se dispõem a vencer a bestialidade humana, a maldade humana. E também o Espírito Santo não cessa de falar e clamar aos ouvidos humanos para que ouçam, para que não fiquem ensurdecidos ou para que não ouçam vozes erradas. Portanto, meus irmãos e irmãs, bom dia. Apesar dos 500 mil mortos, bom dia. Jesus Cristo venceu a morte, por isso, bom dia. Bom, meus queridos, estamos
no curso de Apocalipse Pé no Chão. Essa minha introdução tem a ver com os pés no chão, né? Mas os olhos não estão apenas no chão, né? Os olhos veem, os ouvidos ouvem, transcendem a realidade dura e crua do nosso chão. Estamos naquela parte do curso em que estamos estudando aspectos introdutórios, ou seja, aquelas informações, aqueles dados que nos ajudam a reconhecer o livro, a entender a lógica do livro. Nós temos feito isso respondendo algumas perguntas, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, em que situação escreveu. E hoje eu preparei aqui um tema que também responde a uma pergunta. Pode parecer uma pergunta óbvia, né? Uma pergunta para a qual a resposta seja óbvia. Eu até, de certa forma, hesitei se deveria dedicar uma aula a esta pergunta, mas dada a história da interpretação do Apocalipse, a imensa confusão que esse livro tem causado, ou que os cristãos têm causado na interpretação desse livro, eu respondi levar essa pergunta a sério e dedicar então o nosso encontro de hoje, a aula de hoje, a respondê-la. Qual pergunta? A pergunta é a seguinte, abre aspas. Para que esse livro foi escrito? Pode parecer óbvia a resposta, né? Será que é óbvia mesmo, né? Se nós considerarmos a história da interpretação, como disse, desse livro, parece que a resposta não é tão óbvia assim. A resposta que nós dermos a essa pergunta, de certa forma, condicionará a nossa compreensão do livro. Nós ficaremos restringidos, ficaremos delimitados por essa intenção original do autor. Significa dizer que nós não poderemos seguir algumas linhas de interpretação especulativas, ou que não atendam a esse propósito original. Então, a pergunta hoje que nós fazemos é pelo propósito original do livro. E o que eu estou dizendo é, a resposta que dermos a essa pergunta, de certa forma, delimitará, né, apresentará os limites dentro dos quais nós deveremos interpretar este livro. Então, essa resposta passa a ser muito importante, né? Ela não é uma pergunta apenas de curiosidade. Se você abrir qualquer comentário, qualquer estudo bíblico e tal, pode ser que esteja lá, propósito do livro, ensinar tal, revelar não sei o quê, papapá. Neste caso especificamente, essa resposta tem um alcance sobre o restante do curso, né? E vocês serão, junto comigo, aqueles fiscais, né, que não permitirão que a gente siga uma linha de interpretação que não atenda a esse propósito. Nós não temos direito de levar esse livro a responder outras perguntas. Nós não temos esse direito. E com isso também, eu acho que vocês ficarão mais espertos para refutar interpretações tradicionais que têm sido dadas a esse livro. Nós responderemos essa pergunta a partir do conteúdo do livro, né? Nós vamos pesquisar dentro do livro aquelas passagens em que o próprio autor expressa, direta ou indiretamente, o seu propósito, né? Mas também iremos responder a partir do contexto
histórico do contexto geral dos destinatários originais. Então, nós teremos que achar aqui uma correspondência entre o livro que está escrito, né? Houve um tempo em que ele não estava escrito. Depois ele passou a estar escrito. E essa escrita tem que estar numa relação de propósito com as igrejas da Ásia, que são aqueles destinatários originais. Então, recapitulando, de onde nós vamos colher a resposta a essa pergunta? Nós vamos colher a resposta a essa pergunta daquilo que o próprio autor diz. Então, nós vamos procurar dentro do livro aqueles textos em que o autor deixa transparecer ou afirma claramente, explicitamente, para o que ele está escrevendo, o que o levou a escrever, né? Mas também vamos ampliar essa resposta a partir daqueles dados que nós levantamos nas aulas anteriores, verificando quem eram essas igrejas e quais eram as circunstâncias em que elas viviam. Porque tem que haver uma correspondência. Não pode haver uma dada situação aqui nessas igrejas e uma carta que se refira a uma questão completamente estranha a essas igrejas. Essa não seria uma situação usual, quer dizer, não é isso que a gente espera. Especialmente porque, pelo que nós vimos, a situação dessas igrejas era dramática. Então seria uma coisa, assim, digamos, de muito mau gosto o apóstolo João escrever um livro que não dissesse respeito à situação presente, real, daquelas igrejas. Vou dar um exemplo claro, um exemplo contra o Tim LaHaye e Companhia Limitada. Seria muito mau gosto, vamos falar sério, né? Seria muito cínico escrever um livro para uma igreja que está escondida nos porões, aflita, sem saber se vai viver amanhã ou como vai viver, ou se o fulano e o ciclano que estão presos serão mortos ou devolvidos à comunidade. Seria muito cínico, muito cruel escrever uma carta cifrada, que só os computadores poderiam decifrar, ou seja, uma carta que só faria sentido dali a 2000 anos, né? Ou uma carta que dissesse respeito, na verdade, à igreja do século XX ou à igreja do século XXI, né? Então, lá no capítulo 9, quando fala de gafanhotos, na verdade não são gafanhotos, são helicópteros da Força Aérea Americana, né? Pensa, isso seria atribuir ao autor e ao próprio Cristo uma indiferença cruel, né? Não é porque é o João da Bíblia ou porque é o Cristo que nós vamos dizer assim, mas eles podem, né? E deixar aquela igreja com uma carta enigmática na mão, né? Sem saber o que significa, mas dizendo, o Senhor virá daqui 2000 anos e então responderá a todas as perguntas, né? Fiquemos felizes porque os cristãos do futuro, né, lá na América do Norte, no Brasil, na Europa, né, com seus computadores e seus microchips e não sei o que, eles entenderão o que essa carta significa. Então, eu estou demonstrando para vocês uma implicação prática, né, da resposta a essa pergunta. Nós nos obrigamos, por uma questão de fidelidade, de honestidade, nós nos obrigamos a colher a resposta a esta pergunta da relação entre o autor do livro e o próprio livro e as comunidades da Ásia. Se esse livro não disser respeito, não se referir a estas comunidades, então ele não diz nada mais para ninguém. Porque se eles não entenderam, então nós também podemos dizer, bom,
Vamos ler uma coisa melhor, vamos ler Salmos, vamos ler Evangelho e deixa esse livro para lá. Por outro lado, se esse livro fez sentido para esta igreja, ao ponto de ser copiado, lido, preservado, guardado e coletado, coligido, juntamente com os demais livros dos apóstolos, nós podemos intuir que esse livro foi altamente significativo. Esse livro concedeu um novo ânimo à igreja. E então, se fez sentido para eles, pode fazer sentido para nós agora, ok? Então vamos lá. Uma consideração que eu queria fazer ainda antes de entrar nas fontes, né, do livro e no contexto. Então, eu vou buscar a resposta em duas fontes, né? No próprio livro, naquilo que o autor fala, e naqueles dados que nós estudamos do contexto do livro, ok? Então, nós temos aqui duas fontes para consultar. Antes de fazer isso, eu preciso fazer aqui, antes de entrar nisso, eu preciso fazer aqui algumas considerações que às vezes nos escapam, né? Porque nós pensamos a partir da nossa realidade e por isso podemos ter uma visão equivocada. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta ampla ainda, não contextualizada, que é a seguinte: por que alguém decide escrever? Vamos parar um pouco para pensar nisso. Eu não estou pensando em João, estou pensando em qualquer pessoa de qualquer tempo, incluindo nós mesmos agora. Aqueles que gostam de escrever, eu gosto de escrever, a Irene também, certamente alguém aí gosta de escrever, nem que seja um pequeno tweet, né? Uma pequena frase no Facebook, uma pequena chamada, uma crítica, uma frase interessante ou um pensamento, uma conversa que você teve, uma aula que você ouviu. O que é que transforma seu pensamento, ou qual a motivação para transformar seu pensamento, sua conversa, numa escrita? Qual seria a resposta a essa pergunta? Registrar aquilo que você sentiu. Registrar. Para quê? Né? Para aumentar o alcance, para que mais pessoas ouçam, leiam aquilo, né? Por exemplo, se eu converso aqui com a Irene, nós estamos confinados, né? Então eu posso conversar com a Irene, posso conversar com algumas pessoas por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Mas se eu registro, por exemplo, numa rede social aberta como Facebook ou Twitter, o alcance dessa minha fala é muito maior, né? Eu dou uma sobrevida àquela conversa. Qualquer de nós que gosta de escrever, eu, por exemplo, né, de tudo aquilo que eu falo, das minhas meditações, reflexões, leituras, eu penso, isso aqui eu vou escrever. Me deu vontade de escrever um texto sobre isso, né? Quando eu transformo o meu pensamento, minha oralidade, num texto, eu estou colocando esse texto, eu estou dando uma sobrevida a esse texto, mesmo que eu não o publique. Eu posso escrever e guardar na gaveta, né? Eu posso escrever e não publicar. Mesmo que eu não o publique, eu estou dando uma sobrevida a esse texto. A chance de esse texto ser encontrado e alguém fala, poxa, quem escreveu isso? A Irene, olha que interessante, há 20 anos atrás escreveu essa poesia, essa devocional, não sei o quê. E também nós estamos aumentando o alcance do texto, o alcance de público do texto, né? Eu posso, por exemplo, dar essa aula aqui para um pequeno grupo na sala da minha casa, não agora, obviamente, né? Mas quando eu gravo aqui, por exemplo, eu estou dando amplo alcance. Se eu colocar por escrito, então, eu estou dando sobrevida a esse texto, né? a esse conteúdo. Tudo isso muda de figura, e aqui que está o detalhe,
tudo isso muda, não é que muda, mas se torna muito mais especial, muito mais significativo quando você vai para a Idade Antiga, para o tempo de João, propriamente para o século I, mas isso pode servir para grande parte da Antiguidade e até para a Idade Média, né? Por quê? Porque hoje eu tenho muitas possibilidades de mídia. Por exemplo, eu estou gravando aqui agora e não escrevendo, né? Essa é uma possibilidade muito moderna. Eu poderia estar gravando e ter que usar outros meios para distribuir essa fita, né? Essa fita, como é que chama? Como é que chamava aquelas fitas? Nossa, nem lembro mais. Videotape, sei lá o quê. A gente poderia fazer isso. Mas veja, eu estou tendo a possibilidade tecnológica de falar aqui com imagem para diversas pessoas em quaisquer lugares. Né? Bom, no mundo antigo, primeiro, você não tem mídia. Você não tem, como é que chama isso? Suporte de mídia. Sendo um pouco mais específico, você não tem onde escrever. Você não tem como escrever. Você não tem papel disponível. Para você preparar um papiro, um pergaminho, para você preparar um suporte é o nome técnico, né? Uma madeira, uma tábua, um couro, um papiro, isso é um material de alto custo, de pequena oferta, porque você deveria escrever, então, apenas coisas que correriam alto risco de ser perdido. Não sendo absolutamente importante, necessário, você optaria por um mensageiro. Então, João poderia ter ditado isso para uma pessoa acostumada a memorizar, e essa pessoa levaria a mensagem e entregaria verbalmente, oralmente para essas comunidades. Então, a principal mídia, o principal suporte do mundo antigo é a memória. É aqui que se grava. Não tem onde colocar por escrito. Então, é de elevado custo, é um material de escassa oferta, portanto, não é qualquer pessoa que tem um papiro ou um pergaminho. Aliás, pergaminho está começando a entrar no mercado aqui, né? A cidade de Pérgamo tem esse nome por causa... Aliás, o pergaminho tem esse nome por causa da cidade de Pérgamo, né? A tecnologia de preparar o couro para a escrita, a pele para a escrita, né? Pele animal, está começando a substituir o papiro. Até esse ponto, até esse tempo, o papiro ainda é a principal mídia, o principal suporte para a escrita. Então você só vai escrever aquilo que é absolutamente necessário e aquilo que corre um alto risco de se perder. Então João aqui recebe uma ordem. Essa ordem está no capítulo 1, versículo 9. Aliás, versículo 11, né? O que vês, escreve. Versículo 11. O que vês, escreve. Então, João aqui, né? Ele é impulsionado, ele é impelido, ele é ordenado a escrever. Então, se nós, respondendo a essa minha pergunta inicial, por que uma pessoa escreve? Se você for bem sucinto na sua resposta e não quiser ampliar essa discussão, você pode falar, Eliseu, porque Deus mandou.
né? E João obedeceu como bom cristão, né? Deus mandou, obedeceu. Mas tem aqui ainda alguns outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, poucas pessoas sabem escrever. Segundo, poucas pessoas sabem ler. Então esse é um outro motivo que complica a resposta a essa pergunta. De que adianta escrever para uma comunidade em que 99% das pessoas não sabem ler nem escrever? Ou nesse caso, não sabem ler, né? João deveria saber escrever, mas não sabe ler. Qual seria o sentido, né? Essas condições, né, complicam um pouco a resposta. Bom, a razão pela qual alguém escreve nesse mundo antigo, não admitindo de imediato a resposta mais fácil, que é porque Deus mandou, né, é porque se trata de um material muito importante. Só se escreve o que é muito importante. O livro de Apocalipse ocupou um rolo inteiro de um material escasso, difícil de conseguir. Não sabemos se João era alguém alfabetizado. Provavelmente não, o que implica a contratação ou pelo menos o uso de um amanuense, de alguém habilitado para escrever. Não basta saber escrever, tem que saber produzir um texto num papiro. Por quê? Porque não é fácil consertar erros. Não tem como fazer rascunho. Aliás, existe eu não vou lembrar o nome agora, mas existe no mundo antigo casos de papiros ou de suportes, ou tabuinhas, né, que eram apagadas e escritas por cima. E existem técnicas hoje que tentam descobrir a escrita apagada, o que é que estava escrito atrás do texto do segundo e terceiro texto. Algo hoje semelhante a pegar como é que chama? Um driver de computador, né? E pegar aquelas fotos que foram apagadas ou textos que foram apagados, né? Mas fazer isso em tábua, em papiro, em sei lá o que, né? Que era usado para a escrita. Então, não basta saber escrever. E eu não tenho motivos para dizer que João teria sido uma pessoa alfabetizada. Lembremos que, se for João o apóstolo, era um pescador indouto. Se for outro homem João, se for um homem inculto, um homem comum do povo, não tem motivos para aprender a escrever. Não há razão. Você vai escrever o quê? Para quem? Então não há razão para aprender a escrever. Assim como 100 anos atrás, 50 anos atrás, né? Muita gente não sabia escrever. Nossos pais, nossos avós viveram suas vidas inteiras, né? Bastava saber fazer umas contas para não perder dinheiro e pronto, né? Então, não basta saber escrever, é necessário saber produzir um texto. Significa dizer, medir as palavras, não cometer erros, estruturar o livro, ter um bom programa, um bom projeto, né, de escrita, porque uma vez que escreveu não tem como voltar atrás, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso de informática, lá em 95, né? Ganhei um computador, compramos com muita dificuldade um computador naquela época, né? Uma coisa caríssima, né? Época ainda que o Windows estava começando a entrar, né? Acho que o Windows é de 96, por aí, não me lembro bem.
que eu fiquei muito maravilhado quando o professor disse que a gente poderia usar a tecla para apagar para trás, para frente, né? E a tecla backspace, a tecla delete, né? Nossa, né? Não precisa usar, Ivan. Para nós que éramos da datilografia, que, meu Deus, você estava digitando um documento, digitando não, datilografando um documento e errava uma palavra. Ah, meu Deus do céu! Tem documentos que não permitiam rasura, como um contrato, por exemplo, né? Quantas vezes a gente tinha que datilografar, até decorar uma página para contar os espaços no final, não errar, porque não podia apagar, e etc, etc. E depois, então, maravilha das maravilhas. Esqueceu uma palavra. O que faz? Apaga o texto inteiro até chegar naquela palavra? Não! Você pode botar o cursor lá e inserir a palavra. Tá, mas se eu inserir uma palavra, o que acontece? O texto anda para frente. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa. Ora, isso não tem 30 anos. Né? Então, assim, é incrível aonde nós chegamos. Né? Mas nós estamos num mundo completamente diferente. Bom, além de tudo isso que eu falei, ainda tem a questão da sobrevida do texto. Né? Eu estou escrevendo um texto, o que eu vi, o que eu compreendi, o que me foi mostrado, precisa chegar ao maior número de pessoas. Se eu contar isto para um mensageiro e ele estiver a caminho de Éfeso e morrer, ou ser atacado, ou roubado, ou preso, perdeu-se o conteúdo. Então eu preciso garantir que este material chegue ao maior número de pessoas. Então essa é a resposta para os escritos antigos de um modo geral. Não estou falando da Bíblia ainda. Estou falando de qualquer conteúdo que era tão importante que precisava ficar para a posteridade. Ou que estava tão ameaçado por aqueles que o tinham na memória, que era a principal mídia do mundo antigo, a memória. As pessoas eram capazes de memorizar longos textos inteiros. Nós não sabemos nem o número do celular mais, porque nós temos um excesso de suportes midiáticos, né? Eu posso gravar essas coisas em 1000 formas e depois perder todas elas, né? Mas o povo antigo preferia ver e memorizar do que ouvir e ler, ok? Então, tudo isso agora tem que ser trazido em conta para o Apocalipse. Por isso que eu disse, não vamos aceitar como resposta fácil que Deus mandou. Deus mandou. Tá, tudo bem, Deus mandou. Mas por que é que Deus teria mandado, né? Porque está colocado nesses termos. E por que é que João escreveu? Então aqui nós temos um primeiro dado importante. Porque o que João viu era tão importante, a situação da igreja era tão dramática, que precisava haver este encontro do livro com as igrejas. Portanto, é nesta relação entre o livro, João, sua visão, e o livro, e estas igrejas da Ásia. É esta relação, esta solução e este problema. Qual problema? O problema das igrejas da Ásia. O problema destas igrejas. E a relação entre eles é deste campo que nós temos que tirar a resposta à nossa pergunta. Isso vai funcionar como uma chave, não apenas para responder
a esta problemática da aula de hoje, mas a nossa leitura inteira do livro. Só para concluir essas considerações, isto nos proíbe de ler o livro de outra forma. A leitura tem que ser delimitada por esta relação de necessidade, de problema das igrejas versus solução do autor. Isso não significa, se você puder se lembrar lá das aulas de interpretação do livro, isso não significa que eu estou dizendo uma interpretação preterista do livro. Preterista significa dizer o seguinte: o livro foi escrito para aquelas igrejas. Tchau e bênção. Tem a ver, pretérito, interpretação preterista, ou seja, tudo que o Apocalipse disse diz respeito a elas, então é problema delas. Então nós vamos ler o livro agora apenas como meditação, exemplo, moral e etc., mas não diz respeito a nós. Também nos impede de fazer uma interpretação futurista, que é a do Tim LaHaye e dos outros seus representantes, do Hal Lindsey. Nos proíbe de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, nos dá uma chave de leitura, que eu vou chamar aqui de presentismo. Ou seja, esse livro, se este livro respondeu ao presente mundo daquelas igrejas, então ele tem algo a dizer ao nosso presente também. Então é isso que eu estou dizendo aqui, né? Não estou fechando o livro num preterismo, mas não posso fugir do ponto que foi escrito para eles. Assim como as cartas de Paulo não foram escritas para nós. Espero não estar decepcionando ninguém, né? Mas quando Paulo fala de circuncisão para os Gálatas, ora bolas, ele não escreveu para mim, é óbvio. Nós não temos problema com circuncisão, nossos problemas são outros. Mas também não estou fechando o livro para o futuro, como querem os dispensacionalistas e fundamentalistas. Estou dizendo que se o livro tem uma mensagem para essas 7 igrejas, então ele tem também uma mensagem para nós. Se não tem para elas, então não tem para ninguém. O pessoal está rindo aqui da era da datilografia, né? E a doutora Ivete disse que na justiça e nos processos eles tinham que dizer digo na era da datilografia. Porque você lembra que o digo anulava a palavra anterior. Sim. Então, para não rasurar... E eu estava lembrando que eu trabalhava numa escola de secretária e cada secretária era responsável por 7, 8, 10 turmas. E tinha os históricos, cada aluno, cada turma tinha 36, 35, 40 alunos. E aí você digitava tudo, as notas, as médias do ano, não podia ter rasura. Aí lá no último nome, você errava uma nota, porque, passar, imagina quantas notas. Você errava uma nota, nomes são os mais difíceis. Cara, você ia chorar no banheiro. Porque você não conseguia terminar o negócio, terminar as turmas todas. Você nem dormia, era um horror. Eu passei por isso em escritório de contabilidade, né? Como office boy e tal. O cara falava, digita esse contrato aqui. Eu passei um dia inteiro digitando a primeira página, porque ele falava... Não, acho que até podia, mas ele pensava, como eu era um cara novo no negócio... Tipo assim, o cara, ele vai ter que digitar certo. Coitado. Assim, um dia inteiro digitando a mesma página, até decorar. No final já tinha decorado a página. O Minu diz, por falar em mídia, o teletransporte provado por Felipe em Azoto seria uma fragilização da teologia pé no chão. Exatamente. Você vê quantas coisas o Novo Testamento deixou de escrever, né? Quantas coisas foram ensinadas presentemente, né? E como nós temos no Novo Testamento apenas aquele suprassumo que sobreviveu, né?
Porque grande parte do evangelho, graças a Deus, nós temos aí os 4 evangelhos, né? Que preserva de modo suficiente, como diz João, né? Estas eu escrevi para que vocês creiam e tenham vida em seu nome. Porque Jesus fez muita coisa. Então ali fica claro, né? Que no Evangelho de João ele fala, olha, essas coisas não podem se perder. Mas é interessante pensar nisso, né? E pensar numa sociedade que preferia ver, né? E memorizar. Memorizar. Né? O principal suporte do mundo antigo é a memória. E isso é assim até hoje nas culturas primitivas. Né? Por exemplo, muitas das nossas religiões têm seus escritos sagrados, mas tem religiões que não têm escritos sagrados. Por exemplo, os índios, né? Conservam suas tradições milenares sem nunca ter escrito nada. É só memória mesmo. Só memória, tradição. Daí vai passando de pai de um para o outro. E... O fundamental, a identidade, a tradição de um povo, né? Vai passando de pai para filho. E isso é assim até hoje, em diversas comunidades que nós chamamos de primitivas, né? Eles também têm o direito de nos chamar de primitivos, né? Porque não temos nada na memória, esquecemos tudo, né? Então, essa seria a situação. Ok? Bom, eu vou então agora começar a colher os dados para responder a pergunta mais no final da aula. Primeiro, eu quero fazer aqui uma olhada dentro do livro para verificar nos problemas que João indica, ou melhor dizendo, nos problemas que ele ataca, né? Que as cartas dele, às quais as cartas se dirigem, né? Para colher dali alguns problemas. Né? Quando eu falei do contexto histórico da igreja, eu me detive na questão do culto ao imperador e nos conflitos com os judeus, principalmente. Mas as comunidades são comunidades com seus problemas internos. Então, por exemplo, na carta de Sardes, fala assim, tem aí algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Ou seja, o que eu posso entender daqui? Muitas pessoas mancharam suas vestes. Esse manchar as vestes é um código, né? Tem a ver com a fidelidade a Jesus Cristo, né? Se manteve limpo. Isso faz referência lá ao livro de Zacarias, né? Quando fala do sacerdote que está com a roupa suja e etc. Então ele está usando códigos para atacar problemas. Mas o simples fato de ele falar que havia pessoas, algumas pessoas, com roupas limpas, né, mostra que o problema não era apenas externo, não era apenas com o culto ao imperador e com os judeus, mas problemas internos das comunidades. Né? Ele fala, por exemplo, para a igreja de Filadélfia, você tem pouca força. Problemas, né? Essa igreja estava empobrecida, estava com grande dificuldade. Provavelmente muitos tinham saído, tinham traído a Jesus Cristo ou tinham voltado para a sinagoga. E ele fala, eu sei a situação de vocês. Né? Então, deste quadro, a gente pode colher um pouco da problemática. Né? Em Laodiceia, quase tudo é reprovável. Ele fala, vocês são estúpidos e ignorantes. Vocês estão alienados. Vocês acham que entendem a situação, mas não entendem. Vocês são cegos, pobres, miseráveis. Falando para uma igreja rica de uma cidade rica, Laodiceia. Né? E aqui tudo é reprovável. Ele contesta pessoas de dentro das igrejas que estão fazendo concessões ao culto do imperador. Por exemplo,
participando de festivais de ídolos, praticando bebedice e glutonaria. Lembra que Paulo fala aos Gálatas, né? Quem praticar bebedice e glutonaria não entra no reino de Deus. O reino de Deus é o reino da partilha. E vocês estão participando de festivais de orgia gastronômica e orgia sexual. E isso não é reconhecido na comunidade cristã. São problemas graves, né? Eu não mencionei isso especificamente, mas o culto ao imperador envolvia festivais de comida e bebida aos ídolos e orgias sexuais. Havia prostitutas que na nossa cultura, né, na cultura recente, foi lá para as periferias da cidade, né, os motéis e as casas de mulheres. Na cultura antiga, ficavam no templo, à disposição dos cultuantes, dos adoradores. Então, sexo e comida e bebida era parte do culto ao imperador. Essa questão nunca foi superada no mundo antigo, nem na Idade Média, né? Os cultos orgásticos, né? E isso era um grave problema para a igreja antiga. Quando as cartas às igrejas falam dos nicolaítas, dos que seguem a doutrina de Balaão e dos que seguem a doutrina de Jezabel, é a isso que ele está se referindo. Alguns pretendem se afastar completamente, mantêm suas roupas limpas, não se contaminam, né? É isso que o Apocalipse vai chamar, são virgens, não se contaminaram, né? Não é celibato, não, né? A linguagem ali é cifrada. E ele está dizendo aqui, por exemplo, em Apocalipse, na carta de Éfeso, ele fala, os nicolaítas. Muito bem, vocês não aceitam entre vocês os nicolaítas. Em Pérgamo, ele fala, tenho, porém, contra vocês, que toleram a doutrina de Balaão, que toleram a doutrina de Jezabel. Percebam que ele está usando códigos que qualquer pessoa que conhecia o Antigo Testamento saberia dizer do que se tratava, mas ele está atacando problemas de dentro das igrejas. Então, o livro está mostrando que se dirige pontualmente a problemas reais. Nós não temos hoje na nossa igreja o problema dos balaamitas. Nosso problema hoje não é prostituição cultual. Nosso problema hoje não é o problema de Jezabel. Nosso problema hoje não tem a ver com culto ao imperador. Ora, então podemos jogar esse livro fora? Não, porque nós temos nossos próprios ídolos. Então, esse é o presentismo do texto. Se o texto diz respeito ao presente daquelas igrejas, então nós podemos encontrar correlações aos nossos próprios ídolos, que o livro do Apocalipse atacaria hoje, né? Não posso deixar de me lembrar de uma igreja aqui de Curitiba que gostou dessa ideia, né? E resolveu escrever Carta de Jesus Cristo à Igreja, pontinho, 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 de Curitiba. Só que ela fez como é que chama isso no mundo antigo? Uma pseudepígrafa, né? Um autor falso, né? E colocou na boca desse autor falso todos os elogios, né, e tal. Se autoaprovou. Né? Se autoproclamou, se autoelogiou, né? E eu fico pensando onde Jesus estaria hoje, né? Nas igrejas desviadas, apóstatas, né? Nas igrejas que transformaram essas bobagens aqui do Apocalipse em fichinha, né? Perto das abominações que se praticam hoje. Vamos olhar agora, então, dentro do livro. Então, eu olhei ali um pouco da situação das igrejas, né? Eu fiz uma colheita, a la Moro, né? Uma colheita indireta de evidências, uma coleta, né?
indireta de evidências. Eu peguei, a partir dos problemas que ele abordou, indicativos de propósito do livro. Então, não é uma leitura direta, mas uma leitura indireta. Eu me coloquei no lugar das igrejas, né? Vi os problemas que João atacou e então pensei, bom, deve ter aqui um propósito, né? Agora, se eu perguntar para o próprio João no livro, né, eu vou ver que aqui logo no versículo 1, ele fala assim, ó, para mostrar, né? Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Este para é a resposta mais direta, mais óbvia para responder à nossa pergunta de hoje. Revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação é Apocalipse, né? Então, Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para. Esse para é imediatamente a resposta à nossa pergunta. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a resposta imediata está aqui, para mostrar. Esse verbo mostrar vai aparecer repetidamente no livro. Então, quando nós olharmos as visões, o que Deus mostra para João, nós podemos pensar, aqui está o propósito do livro, né? Porque tem coisas que Deus mostra e tem coisas que Deus não mostra. Tem coisas que Deus explica, ou que João explica, e coisas que João não explica. Então, em todos os lugares em que nós encontrarmos esse verbo me mostrou, nós podemos pensar, aqui está o sentido do livro, certo? Porque o livro é uma revelação. Revelação é mostrar, deixar ver. Então, esse verbo vai aparecer no capítulo 4, no capítulo 17, me mostrou o trono. Opa, tá aqui uma resposta. Me mostrou a grande meretriz, o dragão, a besta, a prostituta. Opa, então aqui tem um propósito. Depois, lá no capítulo 21, de novo, ele fala, me mostrou a cidade, me mostrou o rio, me mostrou. Então, todas as vezes em que ele falar mostrar, eu posso dizer, opa, aqui tem uma resposta. Lá no finalzinho do livro, ele repete essa resposta, ele dá outro indicativo. No capítulo 22, versículo 6, quando ele parte para a conclusão, ele amarra o propósito do livro. Porque lá no cabeçalho ele fala, o livro é escrito para, e lá no final ele amarra isso dizendo, eu comecei o livro dizendo para e vou terminar dizendo para. Então você amarra todo o conteúdo do livro num propósito específico. No capítulo 22, versículo 6, quando ele começa a conclusão do livro, nós vamos ver isso na próxima aula, quando estudarmos a estrutura do livro, ele fala assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui acabou o Apocalipse. Ele partiu para a conclusão. Ele vai fazer o fechamento do seu livro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mostrar. Depois, no versículo 16, ele fala de novo, no mesmo capítulo, versículo 16, ele fala assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aqui o próprio Jesus toma a palavra, né? Aqui não é João falando.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Quais igrejas? Aquelas. Não é a tua, nem a minha. Aquelas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. A palavra testificar aqui, ela é uma palavra técnica, né? Ela é uma palavra dizendo assim, olha, o que João escreveu, eu aprovo, eu dou testemunho. Lembra que no mundo antigo você tem a afirmação de uma... Exatamente, reconheço firma, como a Irene falou. Exatamente, reconhecer firma. Lembra que no mundo antigo você tem aquela tradição, um fala e o outro confirma, testemunha. A palavra aqui é exatamente testemunha. Eu dou testemunha das coisas que... destas coisas às igrejas. Essa é uma palavra muito importante no mundo antigo e para nós até hoje, quando se usa a palavra testemunho, testemunhar. Por exemplo, quando Jesus fala assim, vocês serão minhas testemunhas, né? Então, vocês afirmarão sob juramento as coisas que vocês viram e ouviram. E voltando aqui ao início, esse mesmo verbo que está lá no capítulo 22, 16, aparece aqui no capítulo 1, versículo 2, o qual atestou, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Então, João também é testemunha. Atestou. Eu não falei na aula passada, porque ficou lá na lição, mas eu não entrei nesse detalhe, mas se você acessar o site, deve estar lá já, que a palavra testemunhar em grego é a palavra martírio, que significa, na nossa língua, mártir, né? Então, a nota aqui é a seguinte, a palavra mártir ela nunca é usada nesse sentido no Novo Testamento, mas ela nasce na igreja primitiva, ela nasce na igreja de Jesus Cristo. Foram os cristãos, isso é muito importante, foram os cristãos que unificaram o sangue com o testemunho. E isso é muito importante, porque o Apocalipse é um testemunho de Jesus Cristo. E o testificar de Jesus Cristo foi selado ou confirmado com sangue. Por causa desta confusão ou desta fusão de termos, o que os cristãos tiveram que fazer? Buscar no latim uma palavra para testemunho. Essa palavra testemunho é latina. Tem a ver com afirmação, com confirmação. E da palavra grega martírio, formar a palavra mártir. Então, quando nós falamos Estevão foi martirizado, Antipas foi martirizado e muitos dos apóstolos foram martirizados, na cabeça do cristão antigo significava deu testemunho de Jesus até a morte. Então, isso tem que ser entendido aqui. Que o livro do Apocalipse significa uma afirmação do testemunho de Jesus, num contexto em que o testemunho se mistura com sangue, em que afirmar o testemunho de Jesus Cristo significa se contrapor
ao império. E significa dizer, não, César. Daqui você não passa. Você pode cuidar da economia, você pode cuidar das questões jurídicas, você pode lidar das questões militares, mas você não pode tudo. O que você está exigindo de nós, o culto, a morte, não pode ser dada a você. Nós podemos morrer por Jesus Cristo, mas por você não. Nós seremos os melhores cidadãos que o império pode ter, se ele se comportar como Estado, se ele cumprir seu papel legítimo. Mas a partir do momento que ele arrogar para si, em que ele tentar dar uma visão global da vida, em que ele quiser ocupar até a transcendência, nós estaremos aqui para dizer não. Não dobraremos nossos joelhos à besta. Não carregaremos seu sinal. Não levantaremos nossa mão direita para jurar fidelidade ao imperador. Não abaixaremos a nossa fronte à estátua do imperador. Nós só abaixamos nossa testa. Por isso o sinal de Cristo está na nossa testa. O selo de Deus está na nossa testa. Só abaixamos a nossa testa perante Jesus Cristo. No final do livro do Apocalipse, João ele fica tão encantado, eu acho que ele tem assim um momento de fraqueza, que ele vai abaixar sua testa perante o anjo. E o anjo diz, não. A mim não. Nem ao anjo, nem aos seres iluminados. Não. Adora a Jesus Cristo. Nunca levantaremos nossa mão, nunca comprometeremos o testemunho de Jesus Cristo. Aquele que preferiu morrer a renunciar os valores do reino de Deus. Isso é Apocalipse. É para isso que Apocalipse foi escrito. Por isso nós podemos colher, e eu já estou caminhando aqui para uma resposta preliminar, por isso é que nós podemos colher do livro do Apocalipse diversas menções a este propósito. Porque, veja, a resposta mais direta ao propósito do livro é esta que o próprio autor diz, né? Para mostrar, para testemunhar sobre Jesus Cristo. Ponto. Você queria uma resposta simples, né? Para a pergunta que dá tema à aula de hoje é esta: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E breve é breve mesmo, sem firulas. Por quê? Porque está se referindo à situação presente daquelas igrejas. E transcende a realidade. Joga a esperança, aquilo que eu falei hoje aqui no início da minha aula, quando eu falei do bom dia. Nós podemos empurrar de sobre nós todos os outros julgos. Julgo sem L. Às vezes as pessoas falam julgo de Jesus Cristo. Não é o julgo de Jesus Cristo, é o jugo mesmo. Que a nossa lealdade a Jesus Cristo nos impede de dar nossos ombros a quaisquer outros senhores, né? Então é isso que o livro quer dizer. O livro quer dar uma visão da realidade que não é aquela que o império quer impor. Porque o império tem sua própria visão do mundo. Quando você presta culto ao imperador,
O imperador também está lhe mostrando as coisas que devem acontecer, está lhe mostrando como deve viver, está lhe mostrando a totalidade da realidade. O próprio Deus está ali. Jesus aparece a João, lá na periferia, e fala: vocês estão vendo o imperador? Vocês estão vendo o Império Romano? Vocês estão vendo a besta? Vem cá, rapazinho, eu vou lhe mostrar as coisas que vão acontecer. Roma está se portando como Deus na terra. É o trono de Satã. Isso foi Deus que mostrou. Vocês estão achando que ele desce dos céus. Eu vou lhe mostrar. Subiu do abismo. É a desordem total. Ele pretende dar a vocês um modelo de civilização. Eu estou lhes mostrando que sobe do abismo e vai destruir tudo, vai pisar e sujar tudo. Ora, por que João pode olhar para o imperador e dizer: não desce do céu, mas sobe do abismo? Por que é que ele pode olhar para aquele asiarca do imperador na Ásia e dizer: este é o falso profeta? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer com ele. Ele vai ser lançado no abismo de onde veio, de onde nunca deveria ter saído. Essas forças necropolíticas deveriam ter ficado no abismo. Elas aparecem e se apresentam para nós como uma utopia. O Paulo Guedes tem uma utopia para a humanidade. Ele tem. Com certeza tem. Só que os pequenos não cabem nelas. E Deus está falando aqui para João: vem cá e eu te mostrarei. A Roma se apresenta, se você procurar no Google, a Roma se apresenta como a Virgem pura, vestida de branco, montada num belíssimo cavalo branco. João está dizendo: é uma prostituta repulsiva que bebe sangue e vem montada com seu vestido vermelho, imoral, sobre um dragão. Ora, como que João pode furar essa narrativa teológica, essa ideologia que seduz, que enfeitiça os povos a adorar aquele que os explora, que os reduz à desumanidade? Porque João viu. E porque João falou: o que eu vi precisa chegar à mão das igrejas. Por isso, de dentro do livro, eu colho estas palavras: bem-aventurado aquele que ler este livro. São poucos que sabem ler, mas bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Por quê? Porque são analfabetos, não sabem ler. Mas vão lá... Alguém iria ler para... Sim, a leitura pública do livro. O Apocalipse foi feito para ser lido publicamente, né? E numa tomada só. Ler inteiro, né? Imaginem as igrejas dizendo: opa, hoje veio alguém lá da igreja de Laodiceia que vai ler, sabe ler, e vai ler a carta de João para nós, né? Ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Interessante essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos humanos todos têm. Exatamente. Né? Então aí parece que tem a ver mesmo com destruir as narrativas, né? Tipo, tem a ver com o que não ouvir e o que ouvir. Exatamente. Mas assim, é um corte. Tem que estar aberto para ouvir a verdadeira narrativa que vai substituir a mentira, a visão, exato, visão errada, a verdadeira. Né? Exato. Mostrar a verdade. Então essa frase, quem tem ouvidos ouça, está dizendo: parem de ouvir a teologia do império. Exato.
É você que tem que cortar isso e dizer, não ouvirei mais. Você não porta mais para mim a palavra de Deus. Deus não fala mais para mim por meio de você, sacerdote. Sacerdote do culto bestial, falso profeta. Eu ouço outra voz. Outra voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, porque o Espírito não cessa de dizer. Ao vencedor. Ora, só se pode falar em vencedor quando a sua realidade, os seus meios de vida estão sendo tomados de você. Ora, na paz, no mundo pacífico, não se precisa chamar vencedores. Só se pode chamar vencedores que estão tendo o seu acesso à árvore da vida cerceado. O pão está sendo tomado da minha mesa. Mas ele fala, ao vencedor eu darei o maná. Ao vencedor eu darei um novo nome. Ao vencedor eu darei a verdadeira autoridade. Ao vencedor eu darei vestes brancas. Todas essas palavras são enigmáticas para os que prestam culto ao imperador. Mas para os cristãos das 7 igrejas não são enigmáticas. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Ora, guardar as vestes é o quê? Pôr no guarda-roupa? Não. Não misturar a tradição de Jesus. Ao sedento darei gratuitamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Então, tem várias chamadas no livro, se você ler, várias chamadas no livro em que você sai do papel de espectador para o papel de destinatário, de audiência direta, em que o autor está falando todo aquele que. Então o livro passa a se referir a você agora, o presentismo. Por quê? Porque falou para eles primeiro. Bom, com isso, eu estou colocando o Apocalipse em diálogo direto com a vida cotidiana daquelas igrejas. E se nós conseguimos colher esta resposta, então nós poderemos ler o livro de Apocalipse devidamente contextualizado. Você não está excluindo que há profecias para o futuro em Apocalipse, né? Então, o modo de ver a realidade inclui a transcendência. Por quê? Porque o império está dando aos seus súditos uma visão totalitária e totalizante. Quando o próprio imperador assume a figura de Deus, ele está dizendo para os seus súditos que não há nada a esperar fora de Roma e fora do imperador. Tudo virá a você por meio do imperador. Os deuses vêm a você por meio do imperador. Tudo é por meio do imperador. Adore ao imperador e todo o futuro da humanidade, todas as suas questões estarão respondidas. Quando João corta esta mentira e coloca ali a presencialidade de Jesus Cristo, essa presença de Jesus Cristo traz uma outra promessa de futuro. Portanto, o Apocalipse tem a verdadeira transcendência. E por meio de Jesus Cristo é que o futuro está aberto. Então, o Apocalipse inclui o futuro, claro. Porque só Jesus Cristo pode dar um futuro. Né? Aí nós teríamos que lembrar lá daquelas primeiras aulas, quando eu falei de tempo, quando eu falei de história, quando eu falei de apocalíptica, quando eu falei de profetismo. Agora eu preciso daqueles conteúdos aqui, né? Então é necessário fazer um pouco da resgate lá das primeiras aulas, aula
2, 3, 4, 5, 6, por ali, 7 e tal, em que eu falo desses conceitos, né? Então, o Apocalipse trata do futuro? Sim. Por que trata do futuro? Por causa do Cristo. Qual Cristo? O que morreu, que esteve morto, mas agora vive e virá. Né? Então, ele fala assim, o Cristo, onde é que ele fala aqui do... no capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega. Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Não, aqui é Deus, no final que é Jesus. Lá no capítulo 22, Jesus assume essa fala. Mas aqui ele fala Senhor Deus. Aquele que é, que era, e deveria ter aqui, para completar a tríade, né? Deveria ter aquele que será. Mas ele fala aquele que virá. Né? Era, é e virá. Então, só Deus pode dar futuro. Então, qual é o futuro do Apocalipse? É o futuro de Deus. O Deus que é. E porque é, nos dá um futuro. O imperador não dá futuro. O Apocalipse mostra qual é o futuro dos projetos bestiais. Quando a Babilônia cai, lá no capítulo 18, né? Quem lamenta são os ricos e os poderosos da terra. Os pequenos louvam. Os pequenos comemoram. Claro, ela bebia o sangue deles. Ela roubava o pão deles. Os pequenos comemoram. Né? Então nós temos que ver de que lado que nós estamos. Né? Se nós estamos do lado dos poderosos, das forças que matam, né? Ou se nós estamos... As bestas que emergem do exatamente. Inferno ou exatamente. Do que desce esses do céu, que vocês né? chamam divino, né? O Apocalipse diz, não, eu vou mostrar a verdadeira cara dele. É engraçado que lá no capítulo 13 fala assim, tem aparência de cordeiro, mas a voz é de dragão. Tem aparência de cordeiro, mas a voz é de dragão. Olha o falseamento da realidade. Então, a Irene perguntou aqui, o Apocalipse fala de futuro? Fala o futuro do Cristo, que é o nosso. Por quê? Porque só ele pode dar o futuro. Não, eu estou dizendo porque houve momentos aí que você deu... quem estiver ouvido só aquele momento, pode pensar que você está dizendo que só diz respeito àquela época, aquelas igrejas. Por isso que eu falei, não estou defendendo o preterismo, nem o futurismo. Sim. Estou defendendo algo que poderia ser chamado presentismo. Certo. Qual presentismo? O daquele que lê e ouve. Mas nós temos que lembrar que o primeiro presente foi o das 7 igrejas. Certo. Se nós entendermos esta relação entre João, o livro, e as igrejas, nós vamos conseguir trazer para o nosso presente, para o nosso pé no chão, uma riqueza que fica oculta se você prender o livro no passado ou se você prender o livro no futuro. 90% da igreja hoje prendeu esse livro no futuro. Resultado, não consegue abrir o livro. É verdade. Não consegue abrir o livro, não consegue entender o livro. O que eu estou propondo é, deixe o livro ser daquelas igrejas em primeiro lugar. Depois disso, aprenda com aquelas igrejas a enfrentar as bestas, não as do passado, do Império Romano, nem as do futuro, que nós não sabemos se nós viveremos esse futuro do Tim LaHaye. Mas as bestas de hoje. A igreja de Jesus Cristo é chamada a guardar o testemunho de Jesus Cristo, a guardar limpas as suas vestes hoje. Mas se nós não entendermos quem é que representa a besta e o falso profeta hoje, nós corremos o risco de fazer acordo com eles. Porque eles se parecem cordeiros. A gente vai achar que está sendo espiritual. E nós estamos ouvindo a voz do dragão achando que é a voz do Espírito. E João está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Isso que vocês estão chamando de Deus é o dragão.
Isso que vocês estão chamando de milagre é o Satã, o sedutor dos povos da terra. E guardar o testemunho de Jesus Cristo não é ir à igreja. Não há uma relação direta entre ir à igreja e guardar o testemunho de Jesus Cristo. Guardar o testemunho de Jesus Cristo é seguir o caminho de Jesus Cristo. É viver como Jesus Cristo. É perseguir os valores de Jesus Cristo. Por isso que esses dias eu fiz um neologismo na minha página, criticando aquele livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Porque nós inventamos um Jesus e depois seguimos os passos daquele nosso Jesus idolátrico. E estamos seguindo a nós mesmos. Estamos seguindo a nós mesmos. O que eu estou propondo é, ouça o Cristo. A primeira visão do Apocalipse não é nenhuma outra senão o Cristo. O Cristo é o Apocalipse. Cristo é a revelação de Deus. Por isso que eu insisti tanto lá nas primeiras aulas, se não me engano, na primeira ou na segunda aula, quando eu falei do significado da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse não é isso que as pessoas pensam. A palavra Apocalipse significa revelação. Ora, a revelação plena de Deus está em Jesus Cristo. Por isso, a primeira visão que João tem é do Cristo. Qual Cristo? Aquele crucificado lá que os judeus e os romanos mataram, que Pilatos matou? Não. O Cristo glorioso, o Cristo poderoso, o Cristo que pastoreia suas ovelhas. O que é leão da tribo de Judá, mas também é o cordeiro, que é manso. Nós temos que fazer esta opção por Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo, não pense que guardar o testemunho de Jesus Cristo é ir na igreja. Tomara que seja, mas não há esta relação direta. Guardar o testemunho de Jesus Cristo é fazer uma opção de vida que preserva os valores de Jesus Cristo contra todas as bestas do nosso próprio tempo. Se nós não enfrentarmos a besta, o governo bestial, no nosso próprio tempo, nós trairemos a Jesus Cristo. Se é que já não temos traído. O Mindu está dizendo, o absurdo da nossa realidade... Sim. O absurdo da nossa realidade é que muitos abandonam o barco do genocida, mas não ousam questionar a política econômica genocida do Paulo Guedes. Exatamente. Esse debate é interditado. Exato. Pulamos rapidamente da proposta de irmandade cristã do Evangelho para a relação de consumidores. A dignidade humana é proporcional ao seu poder de compra. Ou seja, critica uma coisa, mas não vê a política genocida do Paulo Guedes. E que ele é consequência, né? Ele é apenas o títere, né? O representante desta política assassina. Né? E é muito grave isso que o Mindu está nos recordando aí e comentando, que é o seguinte: hoje nós estamos num grau muito mais sutil de idolatria. Porque é fácil quando você tem que ir lá na praça prestar culto a uma estátua que eu estou vendo. Eu sei o que é. Só que hoje os ídolos estão invisibilizados. E eles estão se tornando visíveis para nós em imagens que nós não identificamos como ídolos. Então é um grau muito mais refinado de idolatria. E isso é muito grave. Porque todos nós estamos sendo imersos num império que não admite contradições. Assim como o Império Romano dava uma visão global da vida, assim também o nosso sistema idolátrico hoje nos dá uma visão global da vida, um único modo de ser, que não admite contradições. E é aí que nós nos encontramos. Né? Existe uma religião, existe uma teologia
a dar suporte a tudo isso que está aí. E eles não admitem contradição. Qualquer que ameaçar essa visão totalitária sentirá o peso da ira do império. Simples assim. Essa última frase dele também, a dignidade humana é proporcional ao seu poder de compra. Sim. O gente, capitalismo... João viu isso. João viu isso. Ali, quando tudo era controlado pelo culto ao imperador, quando todo o alimento era consagrado ao imperador, Paulo teve que lidar com isso em Coríntios. Ele falou, olha, meus irmãos, orem e comam. Vai fazer o quê? Orem e comam. Mas hoje a situação é muito mais refinada. E nós consideramos normal que algumas pessoas tenham quintuplicado a sua fortuna nessa época trágica e que o desemprego e a fome estejam aumentando no mundo. E os bilionários ficaram mais bilionários. O Paulo Guedes ganhou mais dinheiro, o Wizard ganhou mais dinheiro, o dono da Amazon, o dono do Facebook, todo mundo está ganhando dinheiro. Nós não nos importamos. Isso é bestial. Apocalipse tem um nome para isso. E também essa frase dele podemos aplicar a nós, talvez classe média, a nossa dignidade até o ponto que isso que você está falando não me afeta. Sim. E eu me contento apenas em dizer, olha, que absurdo, mas não me afeta ao ponto da partilha. Por isso que eu estou falando de guardar o testemunho de Jesus Cristo, né? Eu acho que o Espírito está urrando nos nossos ouvidos. Né? Que são tempos, nunca passamos por esses tempos, né? Tão grave, Novos tempos exigem também reações, decisões diferentes, de acordo, proporcionais à gravidade do tempo, sim, né? É verdade. Mas era previsível, né? É nesse sentido que nós temos que entender a profecia. É previsível, né? Esse sistema não tem saída a não ser a morte de seres humanos. E isso o denuncia como idolatria. Todo ídolo exige morte. Só o Deus de Jesus Cristo é o Deus da vida. Alguém falou, né? Como eu sei que o capitalismo porque exige morte. Da morte, porque não é de Deus, porque Exato. ele exige sacrifício, né? Leia mais comentários que nós estamos no fim. Eu só tenho mais uma frase para ler, mas vou ler no final. A Vera Brito disse, eu vejo o Apocalipse se cumprindo de tempos em tempos, o remanescente sendo perseguido em várias épocas, bestas e falsos profetas se levantando e caindo, e o mundo jazendo no mal. E a nova Jerusalém descendo sobre os que perseverarem até o fim. Desculpem-me pelas heresias. Não, eu acho que você está fazendo uma leitura presentista. Você já está sendo, já está nos oferecendo uma leitura histórica do Apocalipse, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E essa leitura que você está apresentando, ela vem... para mim, ela pressupõe, né, esse encontro do livro com aquela situação premente das 7 igrejas. É a partir dali que nós podemos seguir a revelação do Apocalipse, né, ao longo da nossa história. Né? Prender o Apocalipse no futuro é um erro absurdo. É perder todo o conteúdo profético e revolucionário do Apocalipse. Né? É um erro, não é um erro inocente. Por isso meu protesto contra esses escatólogos, né? Especialmente dos Estados Unidos. Né? Porque eles foram apropriados por projetos que não têm nada a ver com o Apocalipse, ao ponto de defender o império. Né? Quem é o maior império do mundo hoje? O maior império da história? Né? Os Estados Unidos, não tem dúvida. Né?
que tem suas garras no mundo inteiro e não aceita contradições, não aceita ser contraditado, não aceita outro modelo, né? A Tatiana Javala disse, se o Apocalipse fosse só para o futuro, teríamos que hibernar e acordar só no final dos tempos. Nada faria sentido hoje. O presente seria uma perfeita ilusão. Exatamente. E te deixa livre para fazer acordos espúrios, né, que traem a Jesus Cristo. O Guilherme Falcão comentou, os negacionistas de ontem e de hoje não têm compaixão e são cruéis. Exato. Por isso não há contradição, né? Conseguem unir Jesus Cristo à crueldade, sem sentir incômodo, sem se perturbarem. É a isso que chega uma leitura equivocada do Apocalipse, né? E eu vejo assim que essa crueldade, ela vem também com hoje, né? Muito pela desinformação, né? Desinformação a respeito da pandemia, a respeito da vacina, entende? Então isso, a gente pode falar, mas isso não é crueldade. É sim, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão deixando de tomar vacina por isso. Claro. Né? O Paulo Fernando, compartilhador, disse, é preciso combater a bestialidade no berço, em nossos corações, e no governo que fazemos de nossas vidas também, cuidando de nossas atitudes. É interessante o que ele fala, porque há uma adesão, né? Há uma adesão a esse estado de coisas, né? É interessante o que você fala. A sedução, né? Ela só é possível porque ela encontra algum eco em nós. Espaço, Aí é que o Apocalipse é revolucionário. Guardar o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a palavra mais, digamos, urgente para aquelas igrejas e é para todos nós. Guardar o testemunho de Jesus Cristo, né? Ser fiel aos valores de Jesus Cristo. Não o Cristo inventado, o Cristo que se revela. Ele mesmo, né? Ele é a revelação de Deus. O Elton disse ainda, no caso da besta do Apocalipse brasileira, tem voz, rosto, corpo e alma de dragão, acompanhada de motodragonetes 6.661. Formou 666. Mas veja, o Apocalipse, eu falei aqui, a resposta mais simples à pergunta que nós trabalhamos hoje foi a seguinte, mostrar. Né? Olha, você pode olhar e não ver. Que incrível isso. Que incrível isso. Eu reservei uma das aulas futuras para falar sobre visão, né? O Apocalipse como visão. Porque ele é revelado, mas a minha contraparte, né? Vou colocar aqui de novo as minhas mãos, né? Algo que é mostrado tem que ser visto. A minha contraparte à revelação é ver. E João viu. E ele considerou isso tão pertinente à igreja. A igreja precisava tanto desta visão para escapar à sedução do império. Então, a minha perplexidade, Elton, é com esta nossa capacidade de ver. Lembra que a igreja de Laodiceia fala que pensa que vê. E Jesus fala, mas você é cega. Compre de mim colírio. Eu acho que nós podemos fazer essa oração nesses dias. Senhor, limpa os meus olhos. Como é que eu compro esse colírio? Veja que ele não está dando. Ele não fala, vem aqui, toma e dê de graça o meu colírio. Ele fala, compre. Você não tem dinheiro? Compre. Vai te custar alguma coisa. Significa mudar sua visão. E quando você muda a visão de alguma pessoa, isso tem implicações na prática da vida. Fazia assim, não faz mais. Como Paulo fala em Éfeso, né? Vocês mentiam, agora não mintam mais. Vocês viviam assim, não façam mais. Né? Então,
É nesse sentido que o Apocalipse é muito revolucionário, porque nós precisamos, como nunca, ver o que está acontecendo. E me parece que, como nunca, nós estamos cegados ou enfeitiçados naquele sentido marxista, né? Que me perdoem os que odeiam Marx, né? Mas o Marx nos chamou a atenção. Eu não sou um entendido de Marx, mas é público e notório essa pequena informação, né? Do fetiche. É muito interessante que o Marx tenha retratado o capitalismo, a sedução do capitalismo, usando uma palavra típica da religião, que é o fetiche, que seduz. E nós temos que romper esse feitiço e ver com clareza, discernir com clareza o que está acontecendo. Parece tão óbvio, mas não é. Porque ele é sedutor. E ele aparece como um anjo de luz, diz Paulo, né? A gente acha que a besta vai chegar arrastando a sua cauda horrenda e cuspindo fogo pelo nariz, mas Paulo fala que ele vem como anjo de luz, e o Apocalipse fala que parece um cordeiro. Exato. Mas quando fala é dragão. Eu quando fala, não tem você como... Você terminou a exposição, né? Terminei. Eu só tenho uma frase aqui que eu guardei para o final. Antes disso, você... Parece que a disputa hoje é de narrativas, né? Então você citou a Roma, né? Que era mostrada como linda, com vestes brancas, descendo do céu... Então, parece que tem a ver com justiça, né? Com tudo isso. Então, isso é uma coisa que eles viviam constantemente, porque eles viviam debaixo dessa Pax Romana, que pregava essa ideologia né? Cujo culo ao imperador não era só uma questão, era uma questão política, era uma questão religiosa, não só religiosa, mas também política, né? Tudo, englobava todas as tudo, áreas, todas as áreas. E hoje a gente vê um certo, não sei se eu digo aparelhamento, a gente vê assim uma coisa meio global, assim, e que ela tem um cunho meio religioso, né? Ela tem um aspecto religioso e ela adquire uma narrativa que parece espiritual, que parece cristã, que parece evangélica, enfeitiça. Então, seduz. Como é que a gente sabe se a narrativa que a gente está acreditando, que a gente está repetindo, que a gente está reproduzindo, como a gente sabe se ela é descida do céu que nem essa Roma, ou se ela vem lá fedida do abismo, subindo, emergindo lá do abismo? Como é que a gente sabe, né? Porque às vezes você vê defesa de coisas, de pessoas cristãs defendendo coisas que se falam, mas não tem a ver com o evangelho de Cristo. E a pessoa defende aquilo como, às vezes são só questões morais, que não tem a ver necessariamente com o evangelho. Às vezes são coisas aparentemente boas, mas ela encerra em si alguma coisa muito podre, que é lá né, que vem lá de baixo mesmo. Então, como é que a gente pode fazer para discernir essas narrativas, você acha? Eu daria a resposta de Apocalipse, né? Ouça o Espírito, abertura à comunidade cristã, né? Veja quem está divergindo das narrativas, né? Ouça, né? Por isso que aquele dia eu estava falando com você, manter a abertura. E testemunho, né? De quem? A abertura à comunidade, tipo assim, quem está defendendo essa narrativa? Quem está divergindo, né? Todos nós seremos responsáveis por isso, né? Mas essa abertura a ouvir, e eu poderia fazer aqui um trocadilho, né? Desculpa aí, João, do Apocalipse, mas eu vou fazer um trocadilho aqui. Quem tem olhos, veja, né? Ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Eu diria, quem tem olhos, veja. Quem tem boca, fale. Né? Fale de acordo com o testemunho de Jesus Cristo, né? O pastor Falcão aí tem batido nessa tecla, né? Da questão da compaixão, né? Jesus Cristo é compaixão. Exatamente. Quem não é compassivo, né?
Quem não é compassivo não é de Jesus Cristo, é palavras de João. Todo o que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, nunca o viu. Ora, nós temos que ouvir o Evangelho. Jesus Cristo é compaixão. Eu tenho falado aqui com a Irene que eu nem oro mais, né? Cortei das minhas orações o pedido de misericórdia. Porque como eu posso pedir ao misericordioso para que tenha misericórdia? Acabei com 70% das minhas orações, né? Porque eu fico pedindo para Deus ter misericórdia, mas Ele só é misericórdia. Sua essência é a misericórdia. Nunca pode deixar de ser misericordioso. Ora, como nós podemos dizer que servimos a Cristo se formos indiferentes? Como Paulo Guedes, que falou de dar restos para os pobres. Ou como Dória, que propôs fazer uma ração do lixo para os pobres. Como nós podemos fazer nossos cultos, nossas celebrações, sem chorar 500 mil mortos? E sermos frios, né? Frios, a gente vê muita frieza. Isso tem que parar. Isso tem que parar, né? Então, quem tem boca, fala. Denuncia isso. Né? Quem tem olhos, veja a obra da morte, a obra de Satã, o desfile do dragão, como ele se apresentar. Mas é necessário ver. O Apocalipse é uma visão. Nos foi mostrado isso. E nós temos que responder a essa revelação. Né? Bom, eu vou ler aqui minha última frase, porque não temos mais tempo de nada. Eu peguei uma frase que eu até publiquei lá se você gostar da frase, está publicada lá na página do Facebook. Na tua página? Eu vou não, na teologia, na teologia Pé no Chão, eu fiz uma publicação lá, porque eu gostei muito dessa frase, do Etienne Charpentier, francês. Ele fala assim: o Apocalipse é revolucionário? É minha tradução, né? Se com isso queremos indicar a determinação de preservar a liberdade fundamental do ser humano, a liberdade do espírito, a todo custo, então sim, este livro é revolucionário. Mas não pretende defender a liberdade tomando o poder, senão propondo a todos, porque a liberdade não conhece fronteiras, que vivam onde estiverem, simplesmente como pessoas livres. Pode parecer ineficaz contra o colossal poder do império, mas essa resistência dos cristãos acabará, no entanto, se impondo ao poder totalitário do imperador. Ou seja, basta um pequeno ato de liberdade para colocar todo o império em xeque. O império não suporta liberdade de pensamento. Continuando para terminar. Não se trata de uma força estoica, não se trata de ranger os dentes. Ao aceitar o martírio, os cristãos sabem que estão se identificando com seu Senhor, que deu seu fiel testemunho diante de Pilatos. Não teve medo de Pilatos. E então podem enfrentar até a morte, se for o caso, em paz. Porque sabem que, participando da morte de Cristo, também participam da sua vitória. Então o Apocalipse é uma bomba, né? Pense bem se você quer continuar. Só os últimos dois comentários para terminar. Paulo Fernandes disse: parabéns pela didática. Legal. Aprendemos a ler não só o Apocalipse, mas encontrar chaves de leitura para outros textos. Legal. Obrigada. Isso mesmo. E obrigado. o Guilherme Falcão, abençoada aula, grato. Viva a compaixão do nosso Senhor Jesus e Amém. Salvador. Amém. Caros irmãos, boa semana a todos. Eu vou terminar aqui. Minha companheira tá dando tchau para vocês. Fala tchau. Tchau, gente. Um beijo para todos. Tchau. Boa semana. Deus cuide e console a todos.